Seja bem-vindo ao canal. Antes de iniciarmos o relato, eu peço gentilmente que você deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Isso nos ajudará a seguir com o nosso trabalho. Vamos à experiência. Eu preferiria manter minha identidade em segredo por conta do que passei nas mãos daqueles que se recusam a acreditar em mim. Faz apenas cerca de 2 anos, mas parece que foi ontem mesmo. A cena ainda está fresca em minha mente. Entrando no carro de meu amigo Gareth, um veículo que pertencia ao pai dele e que ele não deveria estar usando. Não faço ideia de como ele conseguiu aquilo. Lembro-me nitidamente de ele ter bebido mais cedo naquela noite. Eu sabia que ele não deveria estar ao volante, mas naquela hora avançada precisava de uma carona para casa. A discussão que tivemos durante todo o trajeto era sobre algo trivial e num momento de raiva ele pisou fundo no acelerador e tentou fazer uma meia volta. Agora, pensando nisso, percebo que era o jeito dele de assustar as pessoas e fazê-las calar a boca. Ele era meio louco assim. E então, num piscar de olhos, eu me vi sendo carregado para uma sala ampla, numa maca. Meu peito e minha cabeça doíam como se tivessem sido perfurados com metal ou algo parecido. A próxima parte é a mais vívida em minha memória. Eu me lembro claramente. Em questão de segundos, comecei a flutuar para fora do meu próprio corpo, atravessando um estranho túnel de luz, como se estivesse sob efeito de alguma droga estranha. Não tinha ideia para onde estava sendo levado, mas sentia que não tinha controle sobre a direção para onde estava sendo arrastado. Não conseguia parar, nem virar, nada. Tudo parecia tranquilo por um momento. Por um breve instante, cheguei a pensar que estava indo em direção ao céu, mas então algo aconteceu. Parei de repente naquele túnel e então, como um raio, comecei a cair, cada vez mais rápido. Era como se estivesse despencando verticalmente em direção a algum tipo de buraco negro. Estava tão escuro que parecia que poderia cortá-lo com uma faca. Espero que agora consigam sentir a intensidade da experiência como se fosse vivida por vocês mesmos. Ainda em queda livre, os gritos, choros e gemidos agonizantes preencheram meus ouvidos, misturados com risadas horripilantes e um cheiro insuportável, como se fosse a própria podridão. A escuridão ao meu redor se transformou em chamas, e lá estava eu, despencando em direção a uma imensa fornalha. O fogo começou a me envolver, a consumir-me. Eu gritei com toda a força dos meus pulmões, sem saber para onde meu som se dirigia, apenas sabia que precisava gritar. Ao tocar o chão de costas, senti o impacto como se fosse contra pedras, e uma dor lancinante percorreu todo o meu corpo, ou o que quer que fosse aquela nova forma. Abri os olhos repentinamente e percebi que não estava só. Criaturas distorcidas de formas inexplicáveis começaram a me agarrar, arrastando-me em direção a enormes portões negros. Eu lutei com todas as minhas forças, gritando e clamando por ajuda a qualquer divindade em que pudesse acreditar. Mas o silêncio foi minha única resposta. Lembro-me nitidamente de uma criatura gigantesca rasgando minha pele com garras afiadas, outra arrancando meu cabelo com brutalidade, enquanto uma terceira se divertia me provocando com questões pessoais, como a morte de minha mãe ao meu nascimento, minha irmã na prisão e o fatídico acidente de carro envolvendo meu amigo Gareth. O cheiro ao meu redor era nauseante, uma mistura repugnante de carne em decomposição e cabelo queimado. As risadas roucas das criaturas e suas provocações ecoavam quase abafadas pelo crepitar das chamas. De repente, vislumbrei pessoas correndo e gritando. Crianças de não mais que 12 anos sendo aterrorizadas e dilaceradas por aquelas entidades malignas. Em meio ao caos, avistei Gareth, pendurado de cabeça para baixo, como uma figura crucificada com pregos cravados em suas mãos e pés. As criaturas o chicoteavam incessantemente enquanto entoavam cânticos em uma língua que me era desconhecida. O fogo consumia lentamente o que sobrava de sua carne, enquanto ele agonizava em meio às torturas. Toda aquela visão era como uma pintura de horror, uma cena que jamais sairia de minha mente. Olhei para o rosto dele e vi o puro terror estampado em seus olhos. Gareth começou a chorar descontroladamente, suplicando para que parassem. Meu corpo, alma ou o que quer que fosse, começou a arder intensamente com o avanço do fogo nesse terreno infernal. Num último grito desesperado, clamei: Deus, por favor, me ajude. Mas percebi que quanto mais eu invocava o nome de Deus, mais eles tentavam me ferir, mais se enfureciam agitados e frustrados. Deus, por favor, implorei mais uma vez. Segundos antes de decidir desistir, senti uma forte sucção me arrancar das mãos daquelas criaturas, começando a me puxar de volta pelo túnel. Acordei ao som da voz de uma médica. Ela me informou que, após 2 horas de reanimação, eu havia me recuperado, mas Gareth não. Enquanto tentavam reanimá-lo, seu coração desistiu da luta. Sua morte foi confirmada meia hora antes da minha. Após meses de terapia, tentando descrever o que vi,
Meu amigo da faculdade, um cristão pentecostal, me explicou o que havia experienciado. Ele me aconselhou por semanas, compartilhando escrituras da Bíblia que descreviam o inferno e tudo o que eu tinha testemunhado. Naquele mesmo dia, entreguei meu coração a Jesus no meio do campus universitário. Até hoje, juro que ainda sinto o cheiro nauseante de carne queimada. Costumava ter febre sempre que pensava em Gareth e no destino de seu irmão mais novo, que agora tem 14 anos. Mesmo compartilhando meu testemunho com aqueles que duvidavam, muitos ainda acham que é apenas coisa de filmes de terror. Mas isso não era um filme. Não havia créditos nem logotipos no final. Foi real. Peço a todos que lerem isso que considerem como um aviso para aceitarem Jesus Cristo em seus corações. Na minha experiência quase morte, vi o que aguarda aqueles que o rejeitam. É um terror mais real do que qualquer filme poderia retratar. Louvo a Deus por me conceder uma segunda chance para trabalhar para Ele. Para os que têm dúvidas, não esperem até que seja tarde demais para descobrir a verdade. Não sei o que dizer sobre isso. As descrições do inferno são o que ouvi e vi. E vocês, o que acharam dessa experiência de quase morte? Acreditam que seja um aviso genuíno sobre o inferno? Adoraria ler seus pensamentos nos comentários abaixo. Abracem seus entes queridos, nunca se sabe quando será a hora deles. Até o próximo vídeo, fiquem seguros e abençoados.